A dependência resulta de uma soma de fatores intrínsecos e extrínsecos à pessoa, e o efeito final se dará a partir do confronto da vulnerabilidade de cada um, aliada à oferta da droga e ao ambiente propício ao seu uso. Tomar consciência dos riscos que corremos e saber intuí-los sem perder nenhuma oportunidade para fortalecer a capacidade de fazer boas escolhas. São as armas essenciais da prevenção. Com o tema Fatores de proteção e risco no desenvolvimento da infância e adolescência para a prevenção de drogas, a doutora Ana Cecília Peta Roseli Marques, médica psiquiatra, doutora em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, professora e pesquisadora da mesma universidade, coordenadora do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas, será a nossa palestrante neste momento. Convidamos ao palco a doutora Ana Cecília. Onde eu vou fazer a palestra ali? A senhora fica bem à vontade, se quiser. A passadora está lá. Uma água para ela. Bom dia. Obrigada pelo convite. É sempre bom ver tanta gente trabalhando, pensando e querendo mudanças. E aí eu fiquei pensando se essa música que fechou brilhantemente a palestra da colega que veio antes não fala de todos nós em muitos momentos das nossas vidas, o tempo todo, precisando mexer com alguma coisa e mudar enfim, e ter forças para isso, e o quanto o grupo e as pessoas que estão no nosso entorno vão mudar essa nossa chance, vão mudar o nosso destino, né? E agradecer, então, a colega por tudo que ela falou e pela música que ela trouxe, que acho que arrepiou todos nós até no fundo da alma. E aí, porque esse tema é tão intenso, né? A gente sempre fala que ele é tão complexo, mas eu acho que ele é muito mais do que isso, né? Ele tira o indivíduo e toda a sua família do cenário, né, da vida, enfim. Eu acho que a gente tem que pensar, e eu sei que o Amor Exigente e todos os grupos de auto e mútua ajuda que existem no mundo e no país pensam isso, trabalhar com a prevenção. E aí a gente também fica preso a uma prevenção que é ainda um modelo antigo, porque a ciência da prevenção é nova. A ciência da prevenção ela vem muito depois, como tudo que é problema humano, né? Primeiro a gente se depara com o fenômeno, aí a gente se assusta, aí a gente vive mais ou menos aquele fenômeno, depois começam-se os estudos e os pensamentos, e principalmente diante de um fenômeno que pode evoluir para uma doença crônica, aí depois vem a prevenção, né? Então, uma ciência nova, mas que hoje já tem um corpo de conhecimento que vai fazer com que a gente pense essa proposta moderna de prevenção. Então, eu queria declarar que eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu sou funcionária pública e permeio associações que estudam o fenômeno das drogas, como a ABEAD, a Associação Brasileira de Psiquiatria, e coordeno um projeto de uma política municipal de drogas há 10 anos, numa cidade bem pequenininha do interior do estado de São Paulo, que se chama Tarumã. Aí, dizer por que a gente tem que fazer prevenção, eu acho que eu vou até pular o slide, porque esse fenômeno do transtorno por uso de substâncias, ele está numa interface
o tempo todo com jovens, com crianças, com adultos, então é preciso fazer prevenção. Essa aula vai ficar disponível, essa aula é fruto de uma revisão sistemática da literatura, e depois, ao final, eu vou agradecer todos os coautores, que são sempre parceiros nesses slides, nessas evidências que eu vou trazer para vocês, para a gente montar um modelo que é de risco, e para a gente, vendo o modelo acontecer do nosso lado, a gente pensar qual vai ser o modelo de proteção, né, para evitar que o fenômeno se instale. Então, a droga está em todo lugar, ela mata, ela causa muitos danos, ela põe o indivíduo aprisionado, ela tira a vida do indivíduo, e isso está em todos os estudos, com taxas altas, né? O momento hoje humano é um momento de muita ansiedade, de muita rapidez, e esses prazeres imediatos que, para alguns, a droga causa, vão levando os jovens a ter essa interface com muita frequência e, portanto, causar muito problema logo a seguir. No Brasil, o nosso padrão é bem difícil de manejar, né, porque são jovens que fazem uso precoce, que abusam, que usam múltiplas drogas e que já têm dependência antes dos 18 anos. Quando eu comecei a trabalhar com o tema, 40 anos atrás, a média de atendimento, de idade, a idade média dos meus pacientes era 40. Hoje, antes dos 18, eles já estão dependentes, e esse é o cenário brasileiro, tá? Infelizmente. E aí vai pegar o jovem antes de amadurecer, vai pegar o jovem antes de ter uma performance acadêmica boa, que é fator de proteção. Antes que ele possa ter sucesso acadêmico, ele já está sendo lesionado por uso de substâncias, e ele pode nem estar dependente. Ele pode estar só abusando, que ele vai ter o mesmo impacto da droga numa situação de vida, numa condição de vida que é a escola, que é o desenvolvimento acadêmico, que pode ser fator de proteção, tanto quanto é fator de risco. Bom, e aí o modelo, né, que a gente vai trabalhar rapidinho hoje aqui, depois vocês vão estudar, né? Como eu falei, essa aula vai ficar disponível. É um modelo que vai trabalhar com múltiplos fatores, que, como foi feita a minha apresentação pela colega, ele permeia toda a nossa vida. Nós vamos falar de aspectos intrínsecos do próprio indivíduo, que sozinho não determinam dependência. Esses fatores sozinhos não determinam dependência, e nós vamos falar de fatores ambientais, familiares, enfim, da própria substância, né? Substâncias que são altamente dependógenas, né? Que estimulam o cérebro de forma intensa e que, per se, já vão ser fator de risco considerado alto ao longo da vida. Então, tudo isso é preciso para um modelo de risco. E tudo isso é preciso para um modelo de proteção, já que o ser humano é multidimensional e, como eu falei no início, qualquer fenômeno que o atinja vai atingir múltiplas dimensões, e ele é feito dessa interação indivíduo e o seu ambiente, inclusive a espiritualidade. Não deixem, e aqui isso não acontece, isso de fora, porque isso é fator de proteção, que nós vamos ver logo a seguir. Bom, então, qualquer evento é considerado um fator de risco que atinja esses determinantes, e individualmente cada fator pode não dar em nada. Não se preocupem se o indivíduo experimentar. A experimentação de qualquer comportamento humano, ela é um fenômeno pouco tangível. Isso está em cada um de nós. É muito difícil a gente controlar o desenvolvimento do adolescente em todos os aspectos que ele vive. Muito difícil a gente controlar. A gente trabalha com prevenção, lógico que sim, mas a gente sabe da força do grupo, da força da família, e muitas vezes o grupo de iguais e a própria família tem o problema dentro do seu contexto.
Então, experimentação, é lógico, quanto mais cedo pior, isso os estudos mostram, mas se o jovem experimentar, puxa vida, vamos ter que ter todos os outros fatores para que ele faça uma carreira de usuário e depois ele chegue a ter um transtorno por uso de substância. Mas é lógico, se ele experimentar e abusar, ele pode ter a consequência desse abuso imediatamente. E muitas vezes esse abuso pode levar a consequências que são fatais. Por isso a importância da prevenção. Aí a gente tem vários tipos de fatores de risco, essas condições que tiram o indivíduo do seu equilíbrio e do seu bem-estar, e cada um pode modular o outro, como eu falei, é esperado que tenha essa modulação. Mais de um fator de risco é necessário para o indivíduo desenvolver transtorno por uso de substância, mais de um fator de proteção será necessário para a gente montar o modelo de proteção daquele indivíduo. Tá? Não pensem que só a família, ou só o grupo, ou só o medicamento, nada disso vai proteger, a gente vai precisar atingir todas as dimensões. Bom, os mais prevalentes fatores de risco já estudados, né, porque aí a ciência da prevenção se desenvolveu, como eu falei, e vamos atrás dos principais fatores de risco que já têm evidência. Quando o indivíduo tem ou vive esse fator de risco, a chance dele desenvolver um transtorno por uso de substâncias é maior, vamos tomar conta. Né? A própria genética, todo mundo já ouviu falar, a exposição à droga durante a gestação, que é muito importante, né? Isso aí é um grupo de conhecimento que é novo e que vem vindo cada vez mais forte. Prejuízo das funções parentais, todo mundo aqui já ouviu falar mesmo, a gente trabalha o tempo todo com isso, o quanto que não vimos, não conseguimos manejar, e o quanto isso é um fator que sozinho não determina o modelo de risco dos indivíduos que usam substância. Transtornos mentais. O indivíduo que tem transtorno mental lá na infância, como a gente vai ver, existem alguns que são predisponentes, que levam a maior chance de experimentar droga na adolescência. E que se a gente cuidar antes, cuidar do indivíduo e da família que tem um transtorno mental, a gente vai estar protegendo esses jovens também. Uso precoce de álcool, existe sim droga porta de entrada. Antigamente a gente tinha tão poucos estudos a respeito disso que a gente mal ousava falar. Né? A escalada das drogas, as drogas gateway, né, que são as primeiras a serem experimentadas. E, infelizmente, a nossa droga, que é entendida como parte da cultura brasileira, né, o álcool é um dos fatores de risco para a experimentação de tantas outras e uso de tantas outras drogas no nosso modelo de escalada do consumo de substâncias aqui no Brasil. Amigos que usam, sem a menor dúvida, e aí cabe também que ainda temos poucos estudos, mas temos não só amigos usuários, pais e parentes. Né? Nós vamos mostrar rapidamente que isso é uma verdade científica já. O modelo parental faz diferença na formação do jovem. Por quê? Porque ele aprende que isso é cultural, não é tão ruim assim se eu tiver um monte de cerveja na geladeira. Né? Todo mundo toma lá em casa. Por que isso é um problema? A criança vai imitando, além de aprender que aquilo faz parte da cultura familiar. Temos dois fenômenos aí, né? Assimilação desse subjetivo imaginário, coletivo, que é a família, e, óbvio, a sociedade, e depois a imitação. E não é o adolescente que imita o pai e a mãe, muito pelo contrário. O adolescente já não está mais imitando o pai e a mãe, ele quer imitar a mãe do outro amiguinho dele, que é melhor que a mãe dele. E ele está buscando novos valores. Não é verdade que a mãe dele é pior que a mãe do outro, mas ele quer experimentar, ele quer rever aquele conceito que ele teve dentro de casa. Então, ele não imita o papai e a mamãe mais. Ele imita o papai e a mamãe aqui, ó, aqui dentro, nos registros, na amígdala, na memória emocional,
com 8 anos, 7 anos, 6 anos, as crianças de hoje, 5, 4, meu Deus. Então, é preciso que a gente mude o modelo parental, já que o ambiente familiar está no último fator de risco aí, pode ser um facilitador de consumo de substâncias. Bom, então, falando de genética, nós temos 2 aspectos, já está bem estudada essa questão da genética para álcool e tabaco, é fator de risco nunca sozinho quando existe usuários dependentes de álcool e tabaco na família. Para as outras drogas isso ainda está sendo estudado, mas para álcool e tabaco tem um corpo de evidências bastante importante e isso aumenta a chance. Como protege quando o papai e a mamãe que tem esse problema com o álcool se tratam? Então, é bacana que o modelo de risco e proteção é uma gangorra, né? Que a hora que eu cuido de mim, né, como vocês já falaram bastante aqui, eu mudo o cenário e eu influencio diferente o meu filho, o meu parente, enfim, quem eu esteja aí para cuidar. Então, essas 2 drogas, quando existe na família, esses aspectos de herdabilidade vão influenciar e a chance aumenta de aparecer isso na próxima geração dessa família. Outro aspecto da genética muito novo é um gene, que é um gene de rápida expressão e que é acionado de forma muito intensa por alguns comportamentos que alguns de nós têm. E isso, é tão recente, esses achados, faz com que qualquer estímulo que eu tenha, experimentei um copo de cerveja com os meus amigos. Esse tipo de estímulo, para quem tem esse gene, faz um flash de fama interna dentro do cérebro. São indivíduos altamente hipersensibilizados in natura. Não precisa experimentar o copo de cerveja, mas quando ele experimenta, essa substância dá um curto-circuito, parece que forma um arco-íris na cabeça. Isso que eu digo que são fatores de risco intangíveis. É muito difícil tangenciar esse tipo de fator de risco. Como é que eu vou fazer prevenção em relação a isso? Bom, mas a ciência também já está ligando esses genes, as genes que a gente já aprendeu, né, muito mais, né, isso hoje está mais... A sociedade está se apropriando desse conhecimento, que são os transtornos da infância. Por exemplo, transtornos mentais primários, que vieram muito antes das drogas. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, os transtornos de ansiedade generalizada, as depressões, os transtornos obsessivos compulsivos ou de outros impulsos disruptivos, que são fenômenos que acontecem desde criança. E que estão ligados a esses genes, e que se não forem tratados nem percebidos no seu manejo, podem aumentar muito a chance da experimentação. Então, é importante a genética, vamos ficar de olho nisso, que vem muita coisa por aí. É importante também lembrar, como eu falei no início, que se expor o feto a drogas muda a configuração do sistema nervoso central, alterando a inserção dos neurônios nas áreas certas. Eles mudam de rumo na hora que está formando o sistema nervoso central, quando a gestante usa álcool, tabaco e outras drogas na gravidez. E isso, sem a menor dúvida, vai levar a um desenvolvimento com problemas dessa criança e também vai aumentar a chance dessa criança usar droga na adolescência. Então, programa de prevenção, fator de proteção, grávida, não passa nem perto de droga psicotrópica. Pais, a gente já falou a importância dos pais, né? Aliás, o fator que eu considero de maior peso, do meu ponto de vista, hoje, é a família. Né? É lógico que o entorno, a influência da propaganda, como a gente vai ver, tudo isso é fator de risco. Mas a família cuida, a família acolhe, a família aprende
e perdoa, e cuida mais, e vai atrás, e quer saber, e não vai deixar isso escapar de jeito nenhum. Então, papai e mamãe têm que mudar de comportamento. Não tem jeito. Tem que mudar de hábito, tem que fazer dieta junto, tem que parar de assistir televisão 5 horas por dia, tem que parar de conversar com o filho pelo computador e tomar conta da dependência de telas. Entrou em casa do trabalho, botar o celular numa caixa e só tirar no dia seguinte para trabalhar. Porque tudo isso, a criança pequenininha aprende, armazena e depois imita, e depois fica adolescente. E como é que a gente vai querer que ele não repita? Se foi isso que ele viu, registrou, aprendeu, e ninguém ganha do papai e da mamãe. Ninguém ganha do papai e da mamãe, são os heróis o resto da vida, mesmo que na adolescência o herói seja o pai do outro. Tá aí, né? Eu acho que não vai dar para ter esse modelo que a gente tem no Brasil, né? A bem da verdade, quando tem festa com bebida, a criança não devia nem participar, né? Eu não estou sendo radical, porque eu estou estudando a genética, né? Eu estou estudando o comportamento do bebê, da criança. Isso aqui do meu ponto de vista, deveria ser crime. Até me arrepia. Eu devia ser promotora, sabe? É bem a verdade. Tinha que mudar de profissão. Não dá mais tempo, mas tinha que mudar de profissão. Bom, irmãos, pais, filhos. E outra coisa importante é a expectativa dos filhos em relação aos comportamentos parentais. Os filhos esperam dos pais o não, o sim, o não pode, o pode. E a gente não pode se omitir, a gente tem que mudar o nosso comportamento, tem que mudar o nosso status para a gente acompanhar a evolução e proteger as crianças. Bom, pais fumantes. Esse é um estudo até nacional, que mostra que quando tem fumante dentro de casa e o pai e a mãe fumam no ambiente domiciliar, a taxa de fumantes é muito maior, principalmente meninas. As meninas são muito mais vulneráveis, então o gênero é fator de risco em relação à vulnerabilidade no desenvolvimento da dependência de tabaco hoje. Então, mudar esse cenário em casa, proteger a menina. O menino ainda é a bola da vez. Ele ganha no perfil dos usuários de drogas, né, no Brasil. Ele é o gênero que a droga mais gosta, mas isso tem a ver com cultura, tem a ver com essa pressão, tem a ver com o modelo, né, que nós temos, paternalista, machista, enfim, todas essas questões que estão ligadas ao consumo de droga que precisam ser estudadas. Mas a menina, nesse estudo, mostrou maior vulnerabilidade quando tem cigarro dentro de casa. Olha, isso aqui é aprender e imitar, né? A gente não fala só de droga quando fala de comportamento de risco. É lógico que o sistema familiar desmontado pode ser um fator de risco. Pode ser, mas sozinho não é, né? Nós temos muitos casais que ou se separam ou têm outros tipos de problemas e as crianças não ficam dependentes de droga por conta disso. Lembrar que o modelo é, no mínimo, um tripé, pegando pelo menos 3 dimensões do ser humano e as suas vulnerabilidades. Agora, falar de amigo já é covardia, né? Porque amigo é o grupo que mais pressiona a usar. Não adianta, que ganha em todas as revisões sistemáticas da literatura. Tem até um efeito loop, que eu trouxe para vocês lerem depois, e é lógico que eles estão na escola, né, em primeiro lugar. Então, a gente participar desse olhar para os amiguinhos do meu filho, da minha filha, isso faz diferença, porque se eu tiver um modelo de proteção, o amiguinho não usa, tem regras parecidas com a minha, mas aí a pergunta dos pais é, não, mas a mãe do outro deixa, então o meu não vai. Essa é a resposta. Se a mãe do outro deixa ele fumar na casa dela, o meu não vai. Não pode ir, porque ele está buscando o modelo da mãe do amigo, ou do amigo, né? Porque essa pressão é uma das pressões mais difíceis de controlar hoje, né? E de ajudar o pai e a mãe a entender que pode falar não.
Pode não, tem que falar não, né? E lógico que começar a experimentar uma droga com meu amiguinho aumenta a chance de eu experimentar outras. Aquele fenômeno da escalada, como eu já falei, é verdade, né? E a gente precisa cuidar disso. Também é verdade que menos condições sociais e econômicas expõem o jovem a consumir substâncias. Então, lutar pela igualdade, né, por esse cenário tão dissonante que a gente vive, né, hoje em dia quase tudo ou nada, né, faz com que a gente não tenha como proteger aqueles que têm menos condições culturais, sociais, econômicas, e eles estão mais expostos. E é lógico que quanto mais jovem, mais exposto também. Esse é o efeito Lupes, que diz que se eles estão frequentando um grupo de uso, eles têm mais chance de usar, infelizmente, né? Esse envolvimento já é bem entendido pela maioria. Bom, mas se eu vivo num entorno que permite, né, a minha sociedade é uma sociedade permissiva, como é para o álcool, como é para o tabaco e como é para a maconha na adolescência, eu vou ter porta de entrada às 3 drogas de experimentação. E se antes eu não dava conta de uma droga de experimentação, que é o álcool, que é a mais estudada, imagina 3. Né? Quando a experimentação é feita com 3 drogas, nós vamos ter ampliado, elevado à 3ª potência todas as consequências e principalmente as nossas dificuldades de proteger. Estou passando para frente, mas não está indo para frente. Beber cedo aumenta a vulnerabilidade. A gente não está falando mais disso hoje no Brasil, né? Isso aqui foi na década de 90. E eu trago para dizer que a propaganda hoje é essa. Eu já mostrei esse slide, né, no outro encontro do AE, e se alguém entrar no site da Ambev, a gente vai ver como é que eles falam de prevenção. É só beber moderadamente. Tá? Como se beber moderadamente fosse uma condição tangível na adolescência. Não é. O cérebro codifica diferente, o álcool, ele bebe muitas doses na mesma situação e perde o controle mais rápido porque tem um cérebro imaturo. Mas aí a indústria não quer mais o adolescente, porque o adolescente já aprendeu, né, como eu falei para vocês. Eles querem as crianças e colocam o pai dessas crianças bebendo em casa de forma totalmente empática, cordial e, obviamente, essa cozinha, né, que é a historinha aí do Cebolinha e do pai dele, tem cerveja na geladeira, de onde o pai tira uma garrafa amigável, e esse tipo de propaganda, que acaba sendo uma visão positiva do beber, o papai está dizendo não para o Cebolinha, não para o Cebolinha tentando pegar o tempo todo a bebida, até que depois o papai vai sair, ele vai pegar, porque está na geladeira, e vai experimentar muito antes da adolescência, aumenta consumo, aumenta a expectativa positiva, né, em relação ao álcool, e faz com que a gente tenha hoje no Brasil esse padrão de beber abusando na adolescência. Eu nem sei quanto eu já falei, queria saber, ajuda, pelo amor de Deus. Faltam 10 minutos, tá bom. Trabalho na adolescência é um fator de risco, lógico, ele está exposto a estresse. Já falei do perfil, mais pobres, menos educados, né? Aumenta, sem dúvida, e a defasagem escolar, o jovem que repete. Veja lá, ele está defasado, ou porque ele teve que parar de estudar por outros motivos. Será que ele tinha um déficit de atenção? Será que outra coisa estava acontecendo na minha família, não deu tempo da gente ver melhor? Quer dizer, múltiplos fatores. Eu separei para efeito didático, mas nunca olhem para um fator só e falar assim, olha, porque não é escolarizado, vai usar droga. Não é verdade. Tá? Todos esses estudos, eles fazem toda essa multiplicidade de avaliação, regulam um fator para ver qual que é o mais relevante, qual que impactou mais a chance daquele indivíduo usar droga. Então, ambiente faz a diferença, né? A gente já insistiu nisso, né? E aí eu acho que esse estudo é brasileiro, né? Da equipe do Dr. Félix, e mostra que
o ambiente que o jovem frequenta também o expõe, né? Lógico que não é só a casa, não é só o amiguinho. Se ele vai para a balada e lá na balada tem uma regra que dá bebida gratuita para a menina e o menino paga depois da 3ª dose, ele vai beber as 3 rapidinho e ele vai fazer abuso e ele já vai ter a consequência e por aí vai, é uma cascata de fenômenos. Baixar preço e fazer oferta e vender bebida geladinha, pronta para consumir, no supermercado ou nos bares, né, naqueles freezers que os estabelecimentos ganham da indústria, né, para poder vender o seu produto a qualquer preço e rapidinho, né, é fator de risco. Né? Então, teria que ter uma lei, como existe nos países desenvolvidos, onde bebida não se vende em estabelecimentos que vendem comida, etc. Vai ter que ser vendido num local especial para ser controlado. Ser controlado, não vai poder sair com a bebida passeando na rua, vai ter que beber em casa, vai ter que levar a bebida embrulhada e vai ter que beber depois dos 21. E isso protege. Né? A gente tentou aqui no Brasil fazer isso e não conseguiu. Tá? Mas a gente não desiste não, viu? A gente, quando levou quase 1 milhão de assinaturas no Congresso há 10 anos atrás, 12, talvez 12, para que fosse proibida a propaganda, né? A gente acreditava nisso, a gente continua a acreditar e a gente vai continuar fazendo, ainda mais se tiver o apoio de grupos tão grandes como vocês. Bom, transtornos mentais e comportamentais, já falei, então, ter um problema mental na infância primário, né? Aquela criança já nasceu com depressão ou com outro problema, deixa essa criança mais exposta se não for cuidado. E a maioria dos pais, obviamente, quando a criança tem qualquer problema hoje, com muito mais acesso à informação, tem buscado ajuda e já feito espontaneamente a prevenção de drogas, porque isso está totalmente ligado. Tá? E aí, já falei, déficit de atenção, tem um transtorno que eu chamei de disruptivo, né, e de controle do impulso, que antes era aquele famoso transtorno opositivo desafiador, né, que era aquela criança irritada, rebelde, agressiva. Esse é um dos que mais expõe a criança a experimentar cedo na vida álcool, tabaco, maconha e depois, logo a seguir, outras drogas. Bom, mas esse é o cérebro do adolescente, né, e ele, per se, já é um cérebro que vulnerável, né, do ponto de vista de desenvolvimento, porque ele está pronto para todos os tipos de esportes radicais e ele não tem a área que critica o risco, né, ele está pronto para fazer, porque esqueleticamente, muscularmente, ele está eutrófico, rígido, pronto, ele é capaz de pular de asa delta, né, porque ele se sente pronto e ele não está para criticar o comportamento. Isso vai demorar, em média, até os 22 anos, só aí o cérebro completa todo o seu desenvolvimento, e aí ele tem um cérebro adulto mais pleno para ele mesmo assumir a proteção. Até lá, papai e mamãe não têm férias, nem 13º, nem aposentadoria, até os 22 anos protegendo seus filhos. Que essas são as especificidades da adolescência, né? Isso não dá para mudar. Isso desenvolve ao longo do processo humano. Vai maturar o cérebro só depois dos 22. Então, não adianta a gente querer antecipar. Eles vão testar, eles vão experimentar. É lógico que eu estou lá para proteger, porque essa fase é intrínseca do adolescente e não tem nenhum fator de proteção, a não ser a família, que consiga resolver o problema. Aí os outros comportamentos que estão sempre ligados, né? O comportamento de consumo de substâncias na adolescência, ele não é autônomo. Ele vem com antecipação da sexualidade, ele vem com violência às vezes. Esses outros comportamentos também levam a experimentar substâncias. Então, agora o meu filho mudou de turma. E essa turma faz esportes radicais. Que delícia! Vamos ficar perto. Vamos colar, vamos fazer junto. Eu não posso, manda o tio, tá? Porque isso faz diferença.
tem alguma mudança, tem um cérebro que empurra, tem o grupo que pressiona. Esses comportamentos mais violentos, radicais, enfim, que você vê que é a minoria, né, que está nesse grupo que pensa diferente, que sai um pouco da regra dessa evolução tradicional de proteção de cérebro, vale a pena a gente colar para poder cuidar. Parece hoje, né, isso aqui, não parece? Maconha quase liberada. Sabe de quando que é essa capa da Veja? 1994. Como é que eu sei isso? Vejam atrás da capa da Veja, ainda se podia fazer propaganda do tabaco. E a lei que proibiu a propaganda do tabaco é de 96. Essa Veja é de 94. A maconha estava liberada desde lá? Foi sendo liberada, né? Mas isso é o lobby das drogas. Tá? Elas se unem, infelizmente, né? Ali a gente está... Eu acho, essa capa teria que ser hoje, né? Parece hoje essa capa, né? Porque a indústria do tabaco está de olho na liberação da cannabis, porque está perdendo mercado. Bom, e aí é verdade que mudanças culturais baixam a percepção de risco, e aí o jovem experimenta mais. Por isso que quando a gente vê aquela capa da Veja e... Não enxergo. Acabou. Quando a gente vê a capa da Veja e a gente pensa a situação que a gente vive hoje, né, a gente vê que esse movimento que está por trás, que a gente não vê, que é o lobby das drogas, acaba pondo a droga no cenário. Baixa a percepção de risco e aí baixa a defesa do jovem, ele experimenta mais. Espiritualidade protege, estudo brasileiro do Sebride, 2005, mostrando que os grupos que tinham algum tipo de religião estavam mais protegidos do consumo de drogas, não solitariamente esse fator. Essa é a balança do modelo de proteção e pai protege, competência acadêmica protege, estratégias de autocontrole protege, mães que cuidam perto, não autoritárias, autoritativas, que se informam e debatem, que participam, protegem, né? Aumenta, esse é o modelo de proteção. Associações que promovem socialização saudável, protegem, entre outros. E é lógico que o grupo de amigos, eu só dei relevância para aqueles que são mais consistentes. Do meu ponto de vista, a família está em primeiro lugar, e eu quero agradecer aos autores dessa revisão, Fernanda Lia de Paula Ramos, Sérgio de Paula Ramos, Tadeu Lemos e eu, que fomos estudar para ver como construir um modelo de proteção mais adequado para as crianças e adolescentes. Obrigada. Convidamos Nélida Azevedo, voluntária do AED Palmas, para entregar uma lembrança à doutora Ana Cecília, com o nosso agradecimento pela linda colaboração que engrandeceu o nosso evento, com desculpas pela correria.